A revolução técnico-científica das últimas décadas é um fator de transformação da vida cotidiana, que também exerce influência sobre o prisma social. A determinação atribuída pela Organização das Nações Unidas de que o acesso à internet é um direito humano fundamental ilustra este cenário em que a tecnologia não apenas otimiza a vida, mas também a ressignifica socialmente. Assim, entender o advento das novas tecnologias não se trata apenas de detalhar os mecanismos utilitários das mesmas, mas também de analisar o fenômeno da sociedade em rede globalizada e informatizada, que se fortalece a cada dia, a cada aparato tecnológico. Olá, sejam bem-vindos ao programa 404, que irá lhe informar tudo o que acontece no meio digital. E hoje vamos falar sobre segurança da informação. E para conversar conosco, convidamos o professor Altair Santin, mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com experiência em segurança de sistemas e de informação, e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Contamos também com a presença do professor César Bueno, que é doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado, professores, por aceitar o nosso convite. Obrigado. Para começar, então, gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando ao professor Santin. Professor, de que forma o entendimento das noções de segurança da informação por parte dos usuários se faz tão necessário nos dias de hoje? Do ponto de vista técnico, nós podemos dizer que se as pessoas não têm o mínimo de conhecimento técnico, elas não usam adequadamente os dispositivos, e isso pode expô-las de várias maneiras que a gente pode comentar na sequência. A exposição tradicional é da privacidade da pessoa. O dispositivo da pessoa pode ser utilizado para fazer parte de ataques, por exemplo, que vão trazer prejuízos para outras pessoas. Então, o mínimo de conhecimento é necessário para usar adequadamente os softwares e os hardwares para não se expor de N maneiras que a gente pode conversar na sequência. E professor Bueno, essa sensação de liberdade que o usuário sente ao utilizar essas ferramentas digitais dá margem para comportamentos variados, em alguns casos até mesmo ilegais, né, como roubo de dados, enfim. Até que ponto a noção de vigia ou a ausência dela influencia no comportamento humano? Bom, na verdade, assim, a gente podia discutir até que ponto realmente a rede, o mundo, né, da informação, a sociedade em rede, nos traz mais liberdade ou a gente vive sob o império de uma sociedade de controle, né? Então é muito difícil, né? Talvez, né, a gente pode ter até uma falsa sensação de liberdade, né? Mas eu diria para vocês, o imperativo de controle, ele é muito forte na rede e a gente pode discutir exemplos práticos, né, do dia a dia, como isso acontece na vida de cada usuário. Eu até diria que nós somos controlados mais nos dias atuais que nós já fomos no passado. A gente pode ver casos conhecidos como o do Snowden, ou da NSA, ou a nossa própria exposição permite que a Receita Federal, que é no Brasil, ela consiga monitorar fotos das pessoas, eventos que elas participam no Facebook e ver que isso é incompatível com o que é declarado, por exemplo, na sua declaração de rendimento anual. Então, eu acredito que nós somos mais vigiados do que nós já fomos, né? E basta você olhar assim no dia a dia, né? Ou seja, né, você abre os sites, não é isso? De repente, no dia seguinte, você recebe uma mensagem comercial dirigida em razão daquele, né? Ou seja, é muito difícil hoje, de fato, né, você afirmar que você tem liberdade, direito à privacidade e direito de autonomia, né, quando você está plugado, ou seja, quando você está online nesse mundo digital. E hoje em dia, até mesmo por a gente estar tão exposto, a gente está tanto tempo na internet, eu acho que
a rede, a informática, né, a informação, ela até sabe um pouco mais de nós, né, da nossa personalidade, do que até mesmo os nossos parentes, né? É verdade. Sem dúvida, né? Eu acho assim, a gente tem, esse é um momento muito difícil, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma, né? Não é só uma mudança quantitativa, não é mais informação, né? Eu acho que o advento de uma sociedade informacional e o advento da rede, ele traz consequências profundas, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural e do ponto de vista da produção das subjetividades. Né? E as pessoas, em geral, elas incutem, ou elas absorvem de maneira tão, dá para dizer até obsessiva, a tecnologia na sua vida, que tudo o que acontece usando tecnologia, ela não tem os mesmos filtros que a gente tem no mundo físico, por exemplo. Então, se você usa um celular hoje, um serviço de navegação, usando um Google Maps ou alguma coisa parecida, todo o trajeto que você faz é rastreado pelo site. E essa informação, ela passa desapercebida para nós que usamos. No entanto, para eles parece uma informação sem tanto risco, mas se essa informação cair na mão da pessoa errada, a pessoa errada pode usar essa informação para um sequestro, para qualquer coisa que o valha, porque ela vai saber o seu trajeto, o seu horário, as suas paradas e assim por diante. E isso acontece também, eu não sei se vocês se deram conta, mas quando nós íamos a um consultório médico antigamente fazer um raio-x, a gente levava aquela chapa para casa, né? Hoje você vai no consultório médico, faz o raio-x, você não leva mais nada para casa. Isso fica depositado lá, armazenado no laboratório do consultório. Se isso cair em mãos erradas, por exemplo, uma empresa que vende seguros, ela pode obter essas informações suas e ela pode prever, existe tecnologia para isso hoje, que você vai ter uma doença no futuro. E ela pode te negar ou ela pode cobrar mais caro por um seguro. Então, e as pessoas, elas não se importam com isso, porque elas não se dão conta desse risco que elas correm. Então, nós preparamos uma reportagem que trata exatamente, né, do incômodo que é atual, que é do cenário digital, os crimes cibernéticos. Vamos conferir. Bullying é algo muito frequente na internet e, segundo a lei, consta como crime. Apesar disso, muitas pessoas que sofrem com o problema decidem não usar a lei para resolver o assunto. Eu sofri muito bullying via internet, Facebook, ainda mais quando eu era mais pequeno. Eu já me recluía em jogos e redes sociais e eles aproveitavam e faziam muito bullying comigo. Tipo, porque você é gordo, já vazaram fotos minhas de quando eu era criança. Então, tipo, já denegriram minha imagem via internet. Foram coisas bem marcantes até. Então. Rafael é um exemplo de pessoas que tentaram na delegacia resolver sua situação. Tentei resolver, recorri a todos os meios que eu pude, né? Eu conheci as pessoas que praticavam bullying, mesmo assim não adiantou em nada, literalmente. Às vezes eu tenho receio de postar uma foto ali e alguém começar a usar ela. Segundo a Norton, provedora global de solução de segurança cibernética, o Brasil ocupa um lugar de destaque no cenário global de cybercrimes. Em 2016, mais de 42 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais. Então, conversamos com um advogado especializado em crimes cibernéticos para saber como proceder nesse tipo de caso. O crime, ela comparece uma delegacia do distrito normal onde ela mora. Caso a autoria desse crime seja desconhecida, ela tem que procurar a delegacia de crimes cibernéticos, onde vai ser buscado a identificação de qual é o autor desse crime. O que mais existe são crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação. Então são posts no Facebook, em redes sociais, falando mal, difamando, caluniando as pessoas. A justiça é feita, mas muitas vezes é tardia, né? O efeito da viralização na internet às vezes é muito mais drástico de você conseguir essa reparação.
advogado falou em viralização, né? Hoje em dia, uma publicação na rede social ganha uma repercussão muito rápido, né? São pessoas que estão juntos, que se unem. O senhor acha que isso daí é um ato que pode deixar mais positivo, digo, maior número, assim, crimes como esse, como o cyberbullying? Olha, eu diria para você que, né, essa questão, né, do crime, né, ou seja, da multiplicação da violência, do crime, de N formas de etiquetamento que nós temos na sociedade, que se tornaram muito mais fáceis, né, na internet. Ou seja, o problema nosso, nesse caso, não é exatamente da internet em si. É que a gente está vivendo uma sociedade, né, intolerante, é uma sociedade incapaz, né, de dialogar, de respeitar diferenças. Então, e isso, ela extravasa na rede. E eu diria para você que o direito seria absolutamente insuficiente para você resolver, né? Por quê? É muito difícil você controlar, digamos assim, o ímpeto cultural, né, de uma sociedade do ponto de vista de uma legislação, principalmente quando a gente está falando, né, de uma legislação informacional. Ou seja, a rede, ela se recria todos os dias, né? O direito é muito estático, muito atrasado. Então, essa questão, né, a gente vai ter que saber resolver de outra maneira, né? Eu diria que vai ser um momento difícil, vai ser um processo de aprendizado, né? E eu diria para vocês, cada vez mais a gente tem que adotar o princípio, né, do conhecimento, da responsabilização e muito mais o princípio da criminalização, porque a gente sabe que, né, os efeitos desse processo são muito, né, distantes da realidade que acontece, que pode afetar a vida, né, privada, a vida corporativa, a vida da sociedade como um todo. Eu diria até que existe as pessoas não percebem que a internet não é uma mesa de bar, né? Eu tenho a impressão assim, eu uso esse exemplo, talvez seja um pouco exagerado, mas numa mesa de bar, e especialmente se as pessoas estão no happy hour, elas vão estar um pouco alteradas por consumo de álcool, né? E aí se ela falar alguma coisa desagradável, por exemplo, essa coisa desagradável, ela pode ser minimizada no dia seguinte, eu estava bêbado, você não entendeu direito, coisa assim. A internet não é isso, a internet é uma memória infinita. Tudo que você fala, jamais você vai conseguir tirar de lá. E aí, considerando isso, eu tenho a impressão que o volume, o efeito que uma palavra maldita quer dizer, fora do contexto, né? Dita mal, né? Ou tirada do contexto toma, é descomunal. E isso facilita, exacerba o uso inadequado da tecnologia para cometer crimes como esses, de difamação, de calúnia, de bullying, né? O bullying sempre existiu, né, professor? Até onde eu sei, eu também fui jovem, né? Sempre existiu, mas ele está exacerbado, na minha opinião, pelo uso errôneo ou maldoso da tecnologia que facilita esse tipo de ação. Sem dúvida, né, Santinha? Assim, e que a rede, né, a relação é virtual, né? Então você pode abrir uma amizade e matar a amizade em um segundo. As consequências também são virtuais, né? Então é uma sociedade que cada vez mais tem dificuldades de dialogar face a face, né? A gente está vivendo um momento isso, é uma sociedade que tem dificuldades, né, do diálogo, da compreensão, de aceitar a vida real, que não é perfeita, né? Ou seja, a gente vive de conflitos, as nossas relações são feitas de conflitos, né? Eu posso eventualmente agredir você, mas no outro dia, né, por conta dessa relação muito mais física, corpórea, né, eu posso pedir desculpas, a gente pode estabelecer no mundo virtual isso não existe, né? O mundo virtual você acaba, né, incorporando, né, um ideal, né? Talvez todas as suas insuficiências, todas as suas depressões, né, todos os seus supostos fracassos na vida real, você procura invertê-los, né, transportando para o mundo ideal, para o mundo, né, virtual. E aí você não sabe que isso pode ter consequências reais. Então, ainda continuando, professor Santin, nesse ponto de vista ilegal, quais são aqueles crimes mais recorrentes que acontecem no meio digital hoje
E quais são aqueles que o usuário comum acaba acontecendo contra ele e ele nem percebe? Então, nós temos alguns recursos, como foi dito na reportagem. Existe um site bastante conhecido que é a SaferNet, e ela traz indicadores dos crimes digitais mais comuns. Como foi falado ali, nós temos a difamação, né, esses crimes contra a honra da pessoa. Nós temos crimes mais graves, como pedofilia, xenofobia, uma série de crimes que são cometidos, e existe esse recurso que te permite reportar esses crimes. Eles fazem parte de estatísticas. E é muito importante que se diga que é importante reportar, né? Muitas pessoas não querem se expor, mas se existem as estatísticas, isso é levado em consideração para a definição de políticas públicas, para se criar, como foi dito na reportagem, as delegacias. Não é todos os estados ainda que têm delegacias que se preocupam com crimes digitais. No Paraná nós temos o NuCiber, né, que é o núcleo que trata com cybercrimes, que foi um dos primeiros, se não o primeiro que foi criado. E a última vez que eu soube, o delegado Demetrios tem 5.000 casos para serem resolvidos. Então você vê, na reportagem, eu não me lembro o nome do rapaz, ele comentou que ele não sabia muito direito o que fazer. Existe sim hoje os recursos, mas nem todas as pessoas se dão conta, talvez, ou não querem se expor do prejuízo que a exposição de uma imagem dela ou uma informação tirada fora do contexto traz para si. O próprio posicionamento da mídia, às vezes, quando uma pessoa ainda não é condenada, mas expõe ela numa notícia, né? Quer dizer, dá uma notícia que o cara foi pego numa situação, vamos dizer assim, não convencional. Ele pode ser inocente, mas o fato de divulgar já expõe. Então, assim, eu acho que as pessoas ainda elas não estão preparadas para lidar com esse tipo de coisa, porque elas não têm controle do efeito da viralização que a informação tem. De repente, uma pessoa que ela jamais pensou que na vida queria saber isso, já está sabendo logo pós-evento, né? E assim, você coloca muito bem, eu acho que essa é uma pergunta, né, que é também bastante interessante, porque por mais, né, que a gente tente, né, inibir, né, ataques, ofensas pessoais contra crimes e manifestações de violência, né, de racismo, sexismo, essa não vai ser a solução ideal, né? Ou seja, se nós temos um modelo de justiça físico que não corresponde, não satisfaz, né, a sociedade quando ela é ofendida, eu tendo a dizer, né, que também na internet vai ser a mesma coisa. Para cada 1 milhão de crimes que potencialmente possa acontecer na internet, né, o sistema de justiça não vai resolver mais de 5%, 3%. Ou seja, a maioria, né, por algum motivo, não vai ser resolvida. Seja pelo custo operacional disso. Sim. A gente está vivendo uma sociedade de crise, um estado em crise, você teria que colocar uma delegacia dessa, por exemplo, em cada município, né? Porque a vida é virtual, mas a pessoa pode ser ofendida num dos 399 municípios, por exemplo, estou falando só do estado do Paraná. Né? Ou seja, um estado em crise, uma sociedade em crise, como que você teria, né? Se a justiça está em crise, não seria lógico eu abrir cada delegacia para cuidar de ofensas virtuais, né? Então, esse é um problema que a gente precisa repensar do ponto de vista de uma educação. Talvez a escola possa ser um mecanismo importante, educar para a tolerância, né, aceitando as diferenças, combatendo as desigualdades. Eu acho que esse é um processo que a gente, né, tudo que acontece no mundo, né, virtual tem alguma raiz, tem alguma razão de ser, que passa pelo ensino fundamental, que passa pelo ensino médio. Eu acho que a gente precisa repensar, inclusive, né, as próprias disciplinas, o conteúdo das nossas disciplinas, para começar a tornar, né, ou seja, disponibilizar a rede para que as pessoas realmente falem, conversem, exponham suas ideias, seus conflitos, né, mas de maneira a respeitar o outro e não, né, exatamente colocar o outro numa condição de não merecedor, né, de diferente. Ou seja, se eu condeno você pela sua diferença, eu não sei conviver com a diferença, eu estou no limite, né, permitindo que eu também seja eliminado.
Eu acho também que um ponto importante que tem nisso, as pessoas estão incorporando uma necessidade de respostas imediatas que as tornam mais intolerantes. Porque eu vejo a seguinte situação, eu costumo dizer, você imagine dois namorados, eles têm seu relacionamento íntimo, de repente filma isso, e aí numa situação qualquer um fica contrariado pela maneira como o outro trata e divulga isso. Aí vem aquilo que eu falei antes, quer dizer, nunca mais tira isso da rede. Se fosse numa situação do relacionamento interpessoal, que a pessoa ficasse chateada, mas ela vai vai falar com a pessoa só no outro dia, quer dizer, daí dá tempo dela esfriar a cabeça, pensar se ela iria dizer aquilo que ela diz no momento em que ela está mais fora de si, digamos assim, mais revoltada, mais indignada com a situação. E quando nós temos esses recursos que nos permitem usar a tecnologia, às vezes nós tomamos decisões que, no momento, até pela nossa indignação, nós fazemos o que nós não faríamos no mundo físico. Porque o próprio fato de passar um tempo nos faria pensar diferente. Então, eu acho que grande parte das vítimas desse tipo de agressão é em função de ações impensadas no momento. E, Santinho, só colocando que, né, depois do advento da internet e das redes, né, de relacionamentos sociais, houve o aumento do número de divórcios e de crise das relações mais ou menos estáveis, né, tanto do ponto de vista das pessoas adultas quanto do ponto de vista das pessoas mais novas. Porque neste mundo virtual, né, você tem a sensação de poder trair virtualmente, e essas traições virtuais, elas também acabam, de alguma maneira, provocando consequências reais na vida prática das pessoas. Então é isso, vamos encerrando o nosso primeiro bloco, mas já voltamos para falar sobre privacidade no mundo digital e o hackerativismo. Aplicativos criptografados, navegadores que prometem anonimidade das pessoas que usam. O assunto agora é privacidade na internet. Professor Santin, alguns desses mecanismos dizem assegurar a privacidade do usuário, mas sabemos que ao acessar uma página há um trânsito de dados desconhecida por grande parte desses usuários. Como as pessoas podem prevenir de uma exposição indevida dos seus dados, o rastreamento dos seus equipamentos digitais, como o computador e o celular? Então, isso é uma pergunta de resposta difícil. Eu vou tentar exemplificar para você. Você não consegue andar nas ruas, a menos que você se mascare ou alguma coisa do gênero, sem ser percebido. E no mundo digital é muito parecido. Por mais que se use esses mecanismos, eles vão deixar rastro. Então, quando o navegador diz para você que você está navegando anônimo, na prática, tecnicamente falando, existe um mecanismo que dificulta a sua identificação. Mas sempre há como... Claro, tem que valer a pena o esforço de violar a sua privacidade, porque tem um custo para isso, né? Eu, assim, sinceramente, do ponto de vista mais geral, o advento da internet, ele decretou a morte de dois princípios, né, muito caros para nós. O direito à privacidade e o direito à intimidade. Essas duas coisas, né, elas foram completamente revistas, estão sendo, né, revistas com o advento deste mundo da informação, do mundo da internet. Né? Ou seja, até agora, né, tudo que a gente sabe é que é muito mais fácil, né, você ser controlado tendo a aparente sensação de ser livre, navegando soberanamente, né, num desses sites. Continuando com o senhor, professor, hoje em dia está todo mundo no Facebook, em outras redes sociais.
O senhor acha que nós estamos criando uma sociedade onde não publicar algo pessoal, algo de sua família, ou então alguma coisa que você está fazendo que geralmente ou então não precisaria estar postando e divulgando para outras pessoas? O senhor acha que não fazer isso, não postar algo pessoal, é um sinônimo de exclusão? Olha assim, o Facebook, na verdade, ele foi feito para a gente explorar os nossos lados pessoais, né? Então, se a gente não explorar os nossos lados pessoais, talvez ele não tivesse sentido, né? Acho que tem um lado bastante significativo do Facebook. Por exemplo, ele aproxima famílias, né, pessoas que, do ponto de vista geográfico, estão muito distantes, né, que as pessoas jamais poderiam, né, ver os parentes que estão longe, né, seja porque não tem condição financeira para fazer a visita, né, seja por conta, né, de questões de ordem pessoal. Mas, ou seja, isso é um lado importante, né? Ele permite a gente restabelecer laços, né? Seja do ponto de vista da família, seja do ponto de vista dos amigos, seja do ponto de vista de um grupo que entrou na universidade num tempo e saiu junto. Sim. Essas questões são importantes, né? O que chama atenção é que nós estamos vivendo essa sociedade do espetáculo, né? Talvez muitas das nossas quebras da intimidade, do direito à privacidade, vêm com essa vontade de ser astro, né, na rede. Ou seja, de você expor, né, digamos assim, as suas misérias privadas, né, que eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. Agora nós vamos saber um pouco mais sobre a prática do hacker ativismo, que está em crescente. Os hackers são indivíduos que atuam através da rede utilizando as vulnerabilidades técnicas desta para realizar diversas atividades. Anonymous é uma das principais e mais conhecidas organizações do nomeado cyberativismo, o hacktivismo. O grupo, baseado no anonimato de seus integrantes, utiliza o hacking como forma de protesto social. Um dos seus antigos integrantes, que mora no Paraná, falou com exclusividade conosco. As ações de muitos hackers são tomadas em nome da liberdade de expressão e compartilhamento de informação pela rede. A organização foi criada no ano de 2006 como uma comunidade online descentralizada para o compartilhamento de informações e ferramentas. Repudiamos toda e qualquer forma de mídia corporativa ou emissora de televisão, pois consideramos manipulável e antidemocrático. Anonymous tomou um caráter mais ativista a partir de 2008, tendo como bandeira a liberdade de expressão e a liberdade na internet. Nos anos 2011 a 2013 ganhou mais notoriedade no nível internacional pelo seu apoio a diversos movimentos sociais, como Occupy Wall Street nos Estados Unidos e as Jornadas de Junho no Brasil. Outra das organizações de hackers que causa mais repercussão internacional é o Wikileaks, plataforma colaborativa criada no ano de 2006 que tem como objetivo tornar públicas atividades de governos e grandes empresas com fins de serviço social. Tem muitos trabalhadores também que acabam salvando no pendrive os arquivos e passando para o Wikileaks, né, divulgar, em segurança e anonimato. Professor Santin, apesar da ambígua, a prática do hackerativismo está cada vez mais consolidada. Essa atividade não acaba por forçar uma otimização por parte da engenharia da computação, que se vê obrigada a atualizar-se regularmente? Veja, o hacktivismo, ele pode ser visto como um crime. Na verdade, ele porque as pessoas que o praticam, elas se acham no direito de julgar outrem e fazer justiça usando seu conhecimento técnico. A questão se isso está certo ou não, não me cabe discutir agora, mas a técnica utilizada e a prática utilizada, ela é um crime, ela é criminosa. Óbvio que para que as pessoas não se vamos dizer, não se revoltem com esse tipo de atividade, eles tentam fazer alguma coisa de cunho social, como eles falam. Então, eles já tiraram do ar, por exemplo, sites de pornografia, de pedofilia, coisas assim, que seriam um serviço para a sociedade. Mas eu não posso aprovar esse tipo de atividade, porque ele faz uso de um conhecimento técnico mais rebuscado e a vítima, no caso a pessoa que é atacada ou a instituição que é atacada, ela não tem as mesmas armas, digamos assim, essas armas não são armas físicas, mas os mesmos recursos
que essas pessoas que as atacam. O que eu estou querendo dizer? Se uma empresa qualquer que eles julgam, esse grupo julga, não estou necessariamente falando do Anonymous, tem vários grupos hacker, né, que praticam hacktivismo. Talvez o Anonymous seja um dos mais conhecidos. Mas se eles julgam que uma entidade está fazendo algo que da ótica deles não é correta, essa entidade ela está se preocupando com o seu negócio. Por isso que eu estou dizendo que não é justo. E eles se preocupam em como prejudicar o negócio que da ótica deles estariam fazendo um bem não sei para quem. Então, assim, eu não considero que é uma prática que deva ser encorajada, não considero que ela é correta, mas infelizmente como as pessoas precisam, ou as entidades precisam se preocupar com o seu dia a dia, eles estão à mercê desses grupos. Então, é um problema com o qual a gente tem que conviver, infelizmente. E professor Bueno, o hacktivismo alega ter causas que beneficiam os cidadãos. É justificável o uso de métodos não convencionais para alcançar benefícios maiores para a sociedade? Veja bem, para responder essa questão, que eu acho também é muito importante, quando a escravidão estava colocada, se você fizesse um ato e a escravidão era legal no Brasil, qualquer ato, né, reclamando contra a escravidão seria taxado de ilegal. O que eu quero dizer para vocês? O Wikileaks, por exemplo, teve uma contribuição importante mostrando como que se dá a relação de dominação entre países. Não é isso? Como que num contexto, né, como nos Estados Unidos, ele busca, né, de maneira inclusive ilegal, né, para fins, né, seja de interesse comercial, seja de dominação econômica, geopolítica e tudo mais, para dominar outros países. Né? Ou seja, então, esse hackativismo ele tem um conhecimento técnico para fins, né, de antidominação. É muito difícil você dizer que isso está errado. Está errado do ponto de vista jurídico, mas o direito também está em movimento. Né? Nem sempre aquilo que é considerado legal hoje será, né, legal amanhã. E nem sempre aquilo que é considerado ilegal hoje, né, necessariamente será considerado ilegal amanhã. Eu acho que o movimento, né, ele tem, né, um caráter que você pode contestar sobre determinados pontos de vista, mas ele tem uma contribuição inestimável, inclusive, para denunciar, né, essa fragilidade e, às vezes, até a falência do modelo de democracia que nós temos e de livre competição entre os países, do princípio da autodeterminação entre os países. Hoje em dia, nós estamos com os nossos celulares em nossas mãos e, com certeza, você usa diversos aplicativos. Então, temos uma pergunta das ruas que trata justamente isso, aplicativos. É 100% realmente? É possível acreditar 100% na segurança dos aplicativos bancários? Professor Santin, quais são os cuidados que a gente precisa ter ao acessar aplicativos de bancos em nossos celulares? Bem, eu diria para você que, em geral, as pessoas falam de banco porque é onde nós guardamos o nosso dinheiro. Mas o risco, ele é igual para qualquer coisa que você acesse na internet. Por que eu falo isso? Porque, como os hackers sabem que nós tomamos mais cuidado quando acessamos sites onde tem informações mais importantes, e não tomamos o mesmo cuidado quando vamos a um site de uma panificadora, floricultura, qualquer coisa assim, eles atacam esses sites onde, em tese, tem informações menos importantes para nos vitimar. E aí, quando nós acessamos o site de banco, nós já estamos infectados, comprometidos e assim por diante, e o efeito pode não ser o esperado. Então, eu diria assim, se a pessoa que fez a pergunta está pensando se quem desenvolve uma aplicação bancária toma mais cuidado para desenvolver a aplicação para que ela seja o mínimo vulnerável possível, a resposta é sim. Por quê? Porque existe toda essa questão financeira por trás. Um banco não seria irresponsável. Aliás, ninguém vai desenvolver uma aplicação para não ser segura. Mas o processo como um todo, para uma instituição bancária, em função do que está envolvido, ele é mais cuidadoso e, consequentemente, em tese,
E na prática, o aplicativo bancário deveria ser mais seguro, mas com a ressalva que eu fiz antes, né? Do ponto de vista técnico, ninguém comete um erro de programação para deixar uma aplicação mais vulnerável. A questão é o processo todo e o uso que se faz disso e o cuidado que as pessoas têm no uso dos aplicativos, né? Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas estranham quando eu comento que tem que ter antivírus no celular, né? As pessoas estão acostumadas ao instalar antivírus, mesmo que gratuito, que ele tem uma eficiência talvez um pouquinho menor, mas é importante instalar o antivírus gratuito no seu computador. Como o computador existe há mais tempo, as pessoas estão acostumadas mais a essa prática. E com o celular elas não tomam o mesmo cuidado. E o celular é mais perigoso que o computador. Em que sentido? O celular ele foi pensado para ser o mais fácil de usar possível. Então, não sei se vocês se deram conta, mas quando nós usamos o celular, em geral, nós não digitamos senha. A senha já fica gravada lá por padrão. Então, a maioria das pessoas se preocupam em não deixar gravada essa senha no browser, no computador, e não se preocupam, não toma cuidado, que no celular ela não digita senha. E se ela não tem antivírus e não digita senha, qualquer software malicioso do celular tem acesso a tudo o que você, usuário do celular, tem acesso. Então, assim, a questão não é nem muito se o aplicativo é mais seguro ou não, mas é o cuidado que nós temos no uso dos aplicativos e dos dispositivos, né? Nós estamos chegando ao final desta edição do programa 404 e na próxima semana falaremos sobre tecnologia aplicada à ciência. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Nos encontramos na semana que vem.